Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Aline e no vídeo de hoje nós vamos construir juntos um fluxo do tipo tela. Qual é o cenário específico que a gente precisa que esse fluxo atenda? Aqui a gente vai imaginar que esse fluxo ele vai ser criado para um cliente do Salesforce de uma empresa de treinamentos, né? Então, essa empresa, ela oferece treinamentos para outras empresas. E são treinamentos muito personalizados. Então, cada solicitação depende de um orçamento específico, que vai envolver a quantidade de pessoas que vão participar desse treinamento, o tipo de treinamento, se vai ser um treinamento em loco, se vai ser online. Então, a ideia é ter, dentro dessa empresa, uma equipe de atendimento que é responsável em captar esses orçamentos, essas solicitações, e essa empresa também precisa de ter uma equipe especializada para precificar esse orçamento e retornar para o cliente com um valor final do serviço que ele está solicitando junto a essa empresa. Então, o nosso cenário é esse, e a ideia é construir um fluxo para a equipe de atendimento, que está na linha de frente ali, captando esses orçamentos, e o fluxo, como eu disse, com maior fluidez possível para facilitar o trabalho de qualquer pessoa, né, que um dia precisar, até mesmo sem treinamento, ele vai ter condições de fazer um atendimento de qualidade, padronizado, porque o fluxo praticamente vai fazer todo esse trabalho para ele, tá bom? Então, a nossa primeira necessidade aqui para fazer esse fluxo vai ser criar dois campos customizados. O primeiro campo, ele é um campo do tipo lista, e o rótulo dele é canal de contato preferencial, tá bom? Aqui a gente vai dar a opção para o nosso atendente marcar por qual desses valores, né, por telefone, por e-mail, por SMS, que o cliente quer ser contatado, tá bom? Vocês podem manter a parte de permissão de campo para editar e de layout padrão do sistema, tá? A única coisa que você precisa fazer é entrar no campo do tipo lista, preencher o rótulo, colocar os três valores que estão aqui embaixo, telefone, e-mail e SMS, e o resto você pode seguir por padrão e salvar o campo. E aí nós vamos criar outro campo. Esse campo vai se chamar, esse aqui eu não tenho salvo não, data do retorno do orçamento. Esse campo vai ser do tipo data e hora. Qual é a ideia aqui? Que dentro do fluxo, o nosso atendente solicite ao cliente a melhor data para que a empresa ela retorne com o orçamento solicitado por esse cliente, tá bom? Então, aqui a sugestão de rótulo é data de retorno do orçamento para o campo. Eu avanço e mantenho as configurações padrão do sistema, que eu posso deixar visível para todo mundo, ou não, que o lead o perfil do administrador do sistema já estava marcado. Salvei. Então tá, então nossa primeira etapa está feita. Vamos voltar para início. Fluxo. Fluxos. Novo fluxo. Vamos escolher a opção fluxo de tela, ok? Vamos lá. Aqui, já vou deixar como sugestão a gente trabalhar no forma livre, tá? Tanto faz, automático ou forma livre, mas eu estou trazendo essa possibilidade porque a gente consegue verificar aqui os elementos que a gente tem disponíveis com uma facilidade maior, fica mais visual, né? Imaginar o elemento que eu preciso trazer para a tela, para poder configurar o nosso fluxo e arrastar e soltar ele aqui na tela principal. Se quiser escolher o formato de layout automático, também não tem problema, eu gosto de trabalhar com a forma livre, tá bom? Vamos já salvar? Aqui eu vou salvar ele com o nome de lead. Cria orçamento facilitado. Tirar a cedilha, salvei. Pronto. Aqui apareceu a mensagem que a gente não tem nada no flow, né? Mas o primeiro elemento a gente já vai trazer para a nossa tela, que é um elemento de tela. Bom, nesse rótulo, eu vou sugerir como rótulo tela 1. Sugestão, gente. Vou tirar o cabeçalho, tá bom? A ideia aqui é deixar o máximo limpinho possível esse fluxo, somente com o que realmente interessa. E eu também vou ocultar o botão pausar,
tá? Qual é a ideia aqui? Nesse caso, até o botão anterior, a gente pode ocultar ele também, porque não tem como voltar, né? A gente só tem como ir para frente. O botão pausar, eu vejo que ele cabe muito bem para fluxos maiores. Eu tenho um fluxo com várias telas, demora um pouquinho para eu fazer aquele registro a partir daquele fluxo de tela. Então, é interessante ter um botão de pausa para que você não perca o trabalho que você já fez, se eventualmente você for chamado para uma reunião, seu telefone tocar, enfim. Mas aqui é muito rápido, né? O fluxo ele vai ser criado de uma maneira muito rápida, utilizado de uma maneira muito rápida, então não vejo necessidade desse botão pausar. E o anterior, então, nem se fala, totalmente desnecessário. Feito isso, né, nós vamos trazer para a nossa tela agora um elemento chamado script de chamada. Então, para esse primeiro script de chamada, eu vou chamar ele de script underline nome, porque nós precisamos, nesse script, informar ao atendente que ele precisa, na leitura desse script, perguntar ao cliente o nome dele para que seja preenchido aqui no nosso formulário. Eu tenho aqui já esses scripts feitos do nosso flow, eu vou colocar aqui, mas vou ler para vocês anotarem aí para a gente acompanhar junto. Cliquei fora, aqui está, ó. Na parte texto do script, eu escrevi a seguinte informação. Ótima pergunta. Vamos registrar sua solicitação e encaminhá-la para um especialista. Poderia informar seu nome, por favor? Então, enquanto vocês anotam aí, a ideia aqui é a seguinte. O cliente ligou, ele já vai explicar a necessidade dele. Eu preciso de um orçamento para um treinamento para minha empresa. Eu quero fazer um treinamento para o RH sobre inteligência emocional. Então, o nosso atendente retorna com esse script. Ótima pergunta, vamos registrar a sua solicitação e encaminhá-la a um especialista. Poderia informar o seu nome, por favor? Então, aqui embaixo a gente já precisa inserir os campos de nome. No fluxo de tela, a gente tem duas possibilidades de inserir esse campo para a gente preencher o nome do nosso cliente. Ou a gente busca aqui um componente de texto e depois faz a atribuição para que eu tenha aqui, ó, um espacinho para preencher com o nome, só que depois eu preciso adicionar a esse fluxo um elemento de atribuição para dizer para o fluxo o seguinte: o que você colocou aqui no texto, eu preciso que você preencha no campo nome completo, correto? Só que existe um caminho mais simples, a meu ver, né, uma alternativa para a gente fazer, para a gente adicionar esse campo à tela, que é a seguinte: vamos excluir o componente de tela e eu vou vir aqui na abinha campos, tá vendo? Do lado de componentes. E aqui nós vamos criar uma variável de registro, tá bom? Então, nós vamos criar um novo recurso e o nome dessa API vai ser campus lead. E o tipo de dados é registro do objeto lead. O que essa variável vai fazer? Ela vai buscar todos os campos do lead que eu posso arrastar para a tela do meu fluxo, de forma que eu não precise atribuir, ele já vai vir incorporado para o meu fluxo, então eu consigo arrastar e soltar os campos que vão aparecer dentro dessa variável, pertinentes ao objeto lead, de uma maneira, na minha opinião, muito mais prática. Então, quando eu der um concluído aqui, nessa variável que a gente criou, olha o que eu vejo aqui, ó, quando eu estou na variável do campus lead. Todos os campos que eu posso trazer para a tela, dentro do objeto lead. Então, eu vou trazer o nosso campo do nome completo. Olha, ele já vem todo incorporado, certinho, maravilha. Então, aqui nós temos o script e nós temos o campo do nome. Voltando aqui para os componentes, a gente vai adicionar um novo script de chamada, posiciono aqui embaixo, e esse script de chamada, ele vai ser o de contato, tá bom? Então, aqui na API a gente vai escrever script contato e o texto será o seguinte, sugestão. Poderia me informar o seu telefone e e-mail, certo? Cliquei fora da tela, tá vendo? E aí já atualizou aqui na nossa telinha
que o nosso atendente tem mais um script para ele ler ao seu cliente à medida que ele avança no atendimento. Voltamos aqui na abinha campos para a gente trazer os campos do lead, os campos padrões do lead, que são campos de contato. Vamos buscar aqui o e-mail e vamos buscar aqui o telefone. Vou colocar em cima do e-mail. Então, script de nome, script de contato. Feito isso, nós vamos trazer mais um script, tá? Para a gente finalizar essa primeira tela, para não colocar tanta informação no mesmo lugar. Esse script, entre aspas, poderia ser desnecessário. Porém, se a gente vier aqui na nossa variável de registro do lead, a gente pode perceber que tem 3 campos obrigatórios. Um a gente colocou já na tela, que é o nome completo, status e empresa. Esse campo empresa eu não consigo tirar ele da tela por padrão de Salesforce. Salesforce requer que nome completo e empresa estejam na tela e sejam campos preenchidos. Para o status eu não vou ter erro, mas para o empresa eu vou ter. Então, como o nosso objetivo aqui não é customizar esse campo, dar outra utilidade para ele, para atender a um requisito do sistema, mesmo de Salesforce, da forma como o sistema funciona, a gente só vai trazer esse campo para a tela, tá? Então, o nosso script de chamada vai ser o seguinte: poderia me informar o nome da sua empresa? Então, aqui a gente vai preencher a API desse script, empresa. Script, underline, empresa, que vai receber o textinho da solicitação do nome da empresa. Clico fora da tela e já aparece aqui a atualização do texto do script. Poderia me informar o nome da sua empresa? Sim. Então, a gente vai adicionar aqui o campo da empresa, lembrando que é o campo que foi buscado pela variável que a gente criou e que aparece aqui nessa abinha de campos. Tá joia? Então, agora a gente vai concluir, a nossa primeira tela está feita, tá bom? E a gente vai concluir a nossa primeira tela e vamos dar uma grudadinha aqui. Beleza. Pronto, agora a gente vai criar uma próxima tela que vai coletar outras informações. Como eu falei, se a gente colocar tudo numa mesma tela, pode não ficar tão legal assim para o nosso atendente, né? É melhor deixar uma tela mais limpinha, com menos informações, e a gente avançar para outra tela com novas informações. A ideia aqui realmente é melhorar o máximo possível a experiência do nosso usuário do sistema. Vamos trazer mais um elemento de tela. Esse elemento vai se chamar tela 2, sugestão, né? Vamos tirar também o cabeçalho, o atendente não precisa ver o que está nesse cabeçalho. E nós vamos tirar o pausar. Agora o botão anterior cai bem, porque a gente tem uma telinha anterior, né? Pronto. Feito isso, nós vamos adicionar um campo de descrição. Para quê? Para que o cliente tenha a possibilidade, agora que a gente já sabe o nome dele e tem como retornar o contato para ele, a gente precisa saber o que ele precisa da nossa empresa. Então, nós vamos pegar mais um script de chamada, arrastamos para a tela. Ele vai se chamar script, underline, descrição, e no texto de script a gente vai adicionar o seguinte texto: muito obrigado pelas informações. No que posso te ajudar? Clicamos fora, o texto já surge aqui na tela. Ok, o que a gente faz? Vem na aba dos campos, pesquisa a nossa variável, tá bom? Tá aqui, ó, campus lead, e vamos buscar o campo descrição. Tá aqui. Pronto, temos mais uma etapa do nosso lead pronta. Mais um script, porque agora a gente vai coletar do nosso cliente como que ele quer ser contatado, quando esse orçamento ficar pronto, e se ele tem um horário, né, específico para a gente fazer contato novamente com esse orçamento. Então, a gente vai voltar aqui nos componentes, vai pegar mais um script. Opa, não veio, não. Pronto. Esse vai se chamar script... pode ser orçamento, né? Acho que fica claro. O texto é o seguinte, sugestão aqui. Qual a melhor maneira de entrar em contato com você
e quando você gostaria que nossa equipe fizesse o acompanhamento. Tá aqui na tela, textinho, voltamos em campos, já a nossa variável já está flegada aqui, e a gente vai pegar o campo canal de contato preferencial, que a gente criou no começo do vídeo, e a data de acompanhamento, que o nosso operador, o nosso atendente vai preencher conforme o cliente que está lá do outro lado informar. Beleza? Pronto. E agora chega uma fase, o que eu tinha que coletar de informação com o cliente aqui para o nosso cenário, eu coletei. Só que agora eu preciso que esse lead ele também seja atribuído, ele também chegue às mãos do nosso especialista que vai realizar esse orçamento, certo? Então a gente vai utilizar para isso um campo de pesquisa e seguindo a nossa linha aqui de responsividade, de facilidade no formato de interpretação desse fluxo, a gente também vai buscar aqui um componente de texto de exibição, porque aqui eu preciso informar o nosso atendente o seguinte: você precisa preencher um campo, só que isso daqui é só para uma informação interna, você não precisa de passar isso para o cliente, tá bom? Você só precisa preencher esse campo e seguir adiante no fluxo, né? Então, nós vamos no trecho, no texto de exibição que a gente trouxe para a tela, a gente vai colocar aqui no nome da API, uso interno, pode ser pesquisa, pesquisa especialista. O que a gente vai inserir aqui dentro do recurso? Um texto que diz o seguinte, também sugestão, apenas uso interno. Selecione um especialista responsável por este atendimento usando o campo abaixo. Então, de cara que ele já sabe que não é para ele falar para o cliente, né? A gente está até salvando num formato diferente, porque aqui ele fala com o cliente, aqui ele apenas lê para se informar. Vamos jogar um vermelhinho, um bezinho. Ah, o vermelho não pegou. Meu Deus, tô tomando uma surra para colocar um vermelho aqui. Não é porque o meu nome está tampando aqui, desculpa. Aqui, ó. Concluído. Vermelho, com um vermelho meio terroso, né? Selecione um especialista responsável. Vamos jogar um 14zinho aqui. Pronto. Feito. Acho que está satisfatório aqui, né, gente? Temos uma mensagem de alerta. Um vermelho muito feio. Deixa eu dar uma clareada nele. Uma mensagem de alerta e uma informação para ele seguir certinho no fluxo. Como que ele vai selecionar um especialista? Através de um componente de pesquisa, que é o nosso famoso lookup. A gente vai arrastar aqui para a tela. Esse lookup aqui, na minha opinião, é bastante contraintuitivo, mas eu vou tentar explicar para vocês da melhor maneira possível o que eu entendo dessa regra de funcionamento do sistema para a gente conseguir trazer aqui para essa tela o nome do especialista ou a lista, né, de usuários, dentre os quais eu vou encontrar esse especialista que vai fazer o orçamento. Bom, o nome da API aqui vai ser pesquisa especialista. Nome da API do campo. O que a gente tem aqui? O nome da API de um campo de pesquisa no objeto de origem. Como a gente quer pesquisar um usuário, a gente tem que ir lá no objeto de lead e procurar um campo de pesquisa de usuário, copiar a API dele e colar aqui. A meu entender, o que Salesforce vai fazer? Ele vai aproveitar a configuração daquele campo, que é um campo que pesquisa usuários. A gente sabe que existem outros tipos de pesquisa, pesquisa de relacionamento de registros, mas aqui a gente precisa achar a nossa lista de usuários do sistema, para que dentre eles a gente puxe, o João, ele é o especialista mais indicado para fazer esse orçamento. Então, eu consigo ali dentro da pesquisa ter a listagem de usuários e encontrar o João lá. Então, a gente vai voltar para a tela aqui de lead. Configuração, editar objeto.
lead, campos e relacionamentos, e eu sei que o campo criado por, ele é um campo do tipo lookup de usuário, que é aquele campo que é preenchido automaticamente quando um registro é salvo, e o sistema ele preenche esse campo com as credenciais daquele usuário do sistema que está criando aquele registro. Nós somos usuários do sistema, então a gente tem um login, uma senha, um nome de usuário, e quando a gente cria o registro, o seu sócio já vai lá e assina o nosso nome. Ah, você que criou esse registro porque você entrou com suas credenciais, então esse usuário do sistema criou esse registro. Então, esse campo é um campo de pesquisa de usuário, tá? Então, ele vai caber certinho aqui no nosso fluxo. Cadê a nossa tela do fluxo? Aí, desculpa, gente, a tela de compartilhamento do Zoom que eu uso para gravar ficou em cima, atrapalhou. Pronto. Inserimos a API do campo, created by ID. O nome da API do nosso objeto é lead, ok? E o rótulo é o nomezinho que vai aparecer aqui, ó. Aí eu posso colocar especialista. 2 pontinhos, clico fora, pronto, ó. Especialista. E ele já vai colocar um pesquisar pessoas, porque a gente salvou uma API de um campo que está configurado para pesquisar usuários, tá bom? Deixa eu voltar aqui para o nosso formulário de pesquisa. Coleção de ID do registro não precisa. Máximo de seleções, obrigatório. Aqui a gente vai exigir que o usuário insira um valor. Sim, a gente precisa atribuir um especialista para dar continuidade a esse atendimento. Como que a gente faz aqui? A gente vai na constante global true e flaga, e já apareceu o asterisco aqui, porque eu estou dizendo que é verdadeiro para obrigatório, utilizando uma constante global, né, que já está pronta aí no nosso fluxo. Só para a gente dizer que é verdadeiro para obrigatório aqui. E a nossa tela está construída, espero que essa explicação tenha ficado mais ou menos clara, tenha feito um pouco de sentido para você, eu não acho tão intuitivo, mas é a forma como eu entendi e como geralmente funciona, tá? Então, vou dar um concluído, vou agarrar essa telinha com essa, e aí ainda sobre o campo de pesquisa do usuário. Como aqui a gente utilizou um componente de pesquisa, então a gente vai conseguir fazer a pesquisa por aqui, mas a gente quer que o Flow atualize esse nome em algum campo, né, na tela do nosso objeto lead. Então, eu preciso criar aqui um elemento de atribuição, para que essa informação que o atendente vai colocar aqui seja atribuída, no caso, a um campo específico na tela do Salesforce. Então, a gente vai trazer um componente aqui, um elemento, desculpa, de atribuição, e ele vai se chamar atribui especialista. Na nossa variável, que é o campo onde a gente quer atualizar aquela informação, a gente vai nos campos lead, que foi aquela primeira variável que a gente criou lá atrás, que indexou os nossos campos, né, que a gente pode arrastar para a tela. E aqui a gente vai buscar o ID do proprietário. Pro ID do proprietário. Então, eu vou aproveitar esse campo, que também é um campo de pesquisa de usuário, e vou dizer que eu quero que nele seja preenchida a informação que eu coloquei na tela, né, na segunda tela, a respeito do especialista que eu quero que conduza esse orçamento. Então, mandei para cá, e ele é igual a quem? Ele é igual a pesquisa especialista, né, que é aquele componentezinho que a gente adicionou por último na nossa tela, na nossa última tela que a gente acabou de configurar. E aqui a gente vai buscar o ID desse registro, ok? Então, o que eu preenchi nesse espaço no Flow vai ser atualizado no meu registro de Salesforce, nesse campo aqui do proprietário. Concluo, junto um com o outro, dou um save, eu esqueço de salvar. E agora a gente precisa criar um registro para que essas informações que a gente colocou nessas duas telas, mais essa configuração de atribuição,
resulte na criação de um registro que vai aparecer lá na nossa tab de leads dentro do nosso aplicativo. Então, aqui é o seguinte, a gente vai arrastar para a tela um elemento de criar registros, e ele vai se chamar Cria Orçamento. Nós vamos criar um registro e nós vamos definir os campos de registro, como usar todos os valores a partir de um registro. Qual seja esse registro? Aquela primeira variável que a gente criou, onde a gente trouxe todos os campos do lead, a gente indexou, no caso, os campos do lead dentro desse fluxo, porém, só vão ser preenchidos os campos que estão inseridos nesse fluxo de tela. Os outros campos do lead, eles vão aparecer normalmente ali vazios no momento que eu criar. Essa tela futuramente pode ser esse layout de página, futuramente ele pode ser editado e tudo mais, mas a ideia aqui é trazer essa variável para o nosso fluxo, para entender que eu vou criar o registro a partir dessa variável que contém todos os campos do lead, e vão aparecer preenchidos os campos que a gente preencheu nas telas. Feito isso, eu vou dar um concluído, vou agarrar um no outro, e aqui agora eu vou criar uma telinha final, ainda seguindo a nossa ideia de deixar esse fluxo mais fácil possível de ser interpretado. Tela final. Vamos tirar o cabeçalho. No rodapé a gente vai tirar o pausar. O resto a gente mantém. E aqui agora a gente vai colocar mais um script de texto. Script de chamada. Vamos arrastar para a nossa tela. E esse script de chamada é uma mensagem de agradecimento final ao nosso cliente para a gente encerrar o atendimento. O que fala nessa mensagem? A empresa, né, entraria aqui o nome da nossa empresa fictícia, agradece o seu interesse. Na data combinada, retornaremos o contato para passar o seu orçamento. Script final. Beleza? Então, aqui a gente tem um script para encerrar o nosso atendimento. E, por fim, eu pensei também em uma melhoria que vai vir em forma de texto de exibição, que também é uma informação de uso interno, né, para o nosso atendente, que é a seguinte: atendimento realizado com sucesso, pode fechar a tela, para dar uma segurança para ele de que o fluxo está completo, os campos obrigatórios foram preenchidos, as informações foram coletadas direitinho, então ele pode dar o seu atendimento por encerrado, porque nós conseguimos gerar um registro a partir do trabalho que ele fez, né, preenchendo esse fluxo. Concluo. Você tem um erro aqui. Texto interno final. Salvamos, juntamos, salvamos o fluxo. Acho que não nos resta nada. Vamos depurar para fazer um teste nele. E eu acredito que a gente vai ter que ter outro vídeo para mostrar como que a gente vai conseguir exibir esse fluxo na tela, uma configuração que a gente precisa fazer dentro do aplicativo de vendas, tá? Então, acho que eu vou fazer em outro vídeo, mas aqui pela depuração a gente já consegue ter uma experiência de uso do nosso fluxo. Bom, aqui nós já abrimos a primeira tela. Ótima pergunta, vamos registrar sua solicitação e encaminhá-la para um especialista. Poderia informar o seu nome, por favor? Mister Ana Sá, nomes curtinhos, fica mais fácil. Poderia me informar o seu telefone? 27 99955 9090, não é o meu número. ana@sa.com. Poderia me informar o nome da sua empresa? CVC, vou só nos nomes pequenos. E eu avanço, que eu já preenchi as informações nessa etapa do fluxo. Muito obrigada pelas informações. No que posso te ajudar? Necessito de um orçamento de um treinamento por ruim hoje de teclado.
para o meu time de RH, com o tema inteligência emocional. Tenho um time de 20 pessoas interessadas neste treinamento. Acho que já está satisfatório. Aqui, então, eu já tenho os insumos para o meu especialista precificar o meu treinamento. Respondido pelo cliente, voltamos para o atendente. Qual a melhor maneira de entrar em contato com você? Quando você gostaria que nossa equipe fizesse o acompanhamento? Então, a melhor maneira de entrar em contato comigo é pelo telefone, com o cliente, e você pode me ligar na semana que vem. 8h45 da manhã, ok? Então, assunto encerrado com o nosso cliente. Aqui embaixo eu vou buscar o usuário do sistema, que será o meu especialista pelo orçamento. Vejam que aqui, ó, ele já me entregou uma lista de usuários, somente usuários, então está filtrado certinho para buscar pessoas. Vou dar para a Maria, vou avançar e chegamos na nossa última tela. A empresa agradece o seu interesse, a empresa X. Na data combinada, retornaremos contato para passar o seu orçamento. E o nosso atendente também já tem aqui uma mensagem onde ele pode ficar tranquilo, pode concluir o seu fluxo, que está tudo certo e o registro foi criado no sistema. Concluído, vou aqui na minha tela de leads, vou dar um F5. Quem está aqui? A Ana, que a gente acabou de criar. Mesmo na depuração, a gente criou esse registro. Tem uma forma de você não criar registros na depuração, tá? Quando você estiver naquele processo de testar e estiver dando erro ainda, que você não quer criar aquela enxurrada de registros para testes, tem um formato que a gente pode ver em outros vídeos como faz, mas aqui a gente já criou que a gente fez o fluxo do início ao fim, né? Então, aqui a Maria foi atribuída, né, como responsável pelo orçamento, no campo proprietário do lead, que nós temos o nome completo da cliente, qual o orçamento que ela quer fazer, a empresa, os contatos dela, né, na verdade aqui embaixo, né, telefone e e-mail, como que ela quer ser contatada e o dia e a hora que a gente precisa fazer contato com ela para retornar com o orçamento, tá bom? Então, esse é o fluxo que eu tinha para compartilhar com vocês, espero que vocês tenham gostado, e numa próxima oportunidade a gente pode mostrar como que a gente adiciona esse fluxo aqui na nossa tela, ou do nosso aplicativo de vendas, aqui na tela inicial, para ficar bem facinho assim da gente achar, né, essa tela para poder criar esse orçamento, ou dentro do objeto lead eu ter também um botão, um local onde eu clico e rapidamente eu tenho acesso a esse fluxo de tela, tá bom? Mas por hoje é só, e espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.